Vamos aí para a palavra do Senhor. Todos estão aqui? O senhor não está me vendo aqui, pastor? Às vezes a pessoa está sentada, mas a mente dela não está aqui. Então você tem que estar aqui com o corpo e com a mente, para você poder absorver o que o Espírito Santo vai falar. Pega aí a sua Bíblia. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. O versículo é o versículo 14 ao 16. E o tema é a segunda mensagem, os deveres da igreja no mundo, porque nós estamos tratando da igreja antes da fundação do mundo, a igreja no mundo e a igreja na pátria celestial, quando ela voltar para a pátria celestial, para Deus, né? Então Paulo começa escrevendo para o seu jovem filho na fé, um evangelista, um menino que Deus chamou filho de uma crente, neto de uma outra crente, e ele escreve o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo falou, eu penso que logo logo eu vou estar junto com você. Aí ele diz o seguinte: para que, se eu tardar, ele quer estar, mas pode ter impedimento, e eu posso demorar. Então vou lhe passar algumas instruções sobre a igreja, para você passar para a igreja. Se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele diz, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da graça, da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido. Aonde que ele foi recebido? Na glória. Bota ali no 15 outra vez. Para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Papai, aqui eu estou só diante de umas palavras. As letras por si só, elas não têm poder nenhum, mas quando ela entra em alguém, aí começa a vida, aí começa a manifestação sobrenatural do poder da palavra. Meu Deus, eu estou diante de uma instrução muito importante para a vida dos deveres da igreja no mundo. Paulo disse, ela é coluna, ela é baluarte, mas é da verdade, é a igreja de Deus, é a coluna, é a casa. Deus, fala ao teu povo, Senhor, usa a minha boca, usa a minha voz, usa minhas cordas vocais, abra os ouvidos dos que estão aqui dentro e das centenas que estão nos ouvindo, Senhor, pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, os que estão ouvindo agora
E os que ouvirão, Senhor, pela madrugada, à tarde, à noite, ao meio-dia, pessoas no presídio, pessoas num carro, numa birosca, num prédio, num apartamento, numa loja, na rua, num celular. O importante é que essa palavra chegue e o Espírito Santo faça a obra poderosíssima que tem que ser feita. Eu oro para que os teus ouvidos sejam agora destapados. Enquanto tivermos nos ouvidos a cera da religião, a verdade de Deus não consegue penetrar. O nosso achismo, aquilo que foi nos ensinado por homens, não por Deus, não consegue ultrapassar o buraco e chegar dos ouvidos e chegar à nossa mente. Muitas das palavras, elas ficam retidas na entrada dos ouvidos, e outras atravessam de um buraco para o outro. Mas eu sei que há ovelhas que estão ouvindo, que é chamada de terra boa, a qual eu estou lançando a semente, e eu creio que ela vai cair na terra boa. Não é possível que a semente vai cair só em terra ruim. Vai cair em terra boa e vai produzir frutos, 30, 60 e a 100 por um. Eu oro em nome de Jesus, e o povo que ama Jesus Cristo pode dizer amém, pode dar um glória a Deus, pode dar um aplauso ao nosso Cristo. Obrigado, irmão, abençoado. Nós temos agora 35 minutos. Nós estamos dentro de um projeto de Deus. O Ministério Restituição, nós ouvimos a voz de Deus pela palavra e seguimos uma instrução de ensinamentos baseados na Bíblia. Nós ensinamos, ou nós pregamos, falamos sobre temas. E o tema desse mês que nós estamos vivendo é o destino da igreja. Nós aprendemos que o destino da igreja, antes da igreja existir na terra, aonde ela estava, Paulo disse que Deus nos conheceu de antemão. Antemão quer dizer antes do mundo existir. Nós estudamos 4 cultos, 4 mensagens de 50 minutos sobre esse assunto. E no domingo passado, nós entramos nesse primeiro quadro da igreja no mundo, e nós falamos da igreja no mundo como luz e como sal da terra. Falamos em Mateus 5, 13 ao 16, e à noite nós falamos de Efésios 5, do 1 ao 33, usamos os ensinamentos do nosso irmão apóstolo Paulo. E esta manhã nós investimos ainda dentro do assunto igreja no mundo, os deveres da igreja aqui. E Paulo cita algo interessante aqui. Ele diz, versículo 15, começa para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, há muitas pessoas que não sabem, pensam que igreja é lugar de bagunça, é lugar de desfile, é lugar de competição, é lugar de brigar por causa de Coca-Cola, brigar por causa de bolinho. A igreja pensa que pode se vestir de qualquer maneira, pode se falar qualquer coisa, pode se comportar inadequadamente. Então a igreja, ela tem que saber como que ela deve proceder. Então é isso que nós investimos nas famílias, para que elas saibam o que Deus quer de cada um de nós. Então diz que como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele vai falar quem é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a Bíblia diz que nós somos a igreja do Deus vivo. Quando que a igreja do Deus vivo se manifesta? Quando tem culto, pastor? Não, é erro. A igreja do Deus vivo, ela se manifesta no teu trabalho, ela se manifesta na escola, ela se manifesta na faculdade, ela se manifesta dentro do mercado, dentro de um banco, dentro de uma repartição pública, e também aqui na rua,
quando você visita alguém que não é cristão, quando você visita os seus parentes, quando você se reúne com as suas parentelas que não é cristão. Então a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, ela se manifesta em todos os lugares, não é somente aqui, nessas quatro paredes. Então Paulo também diz que essa igreja, ela é coluna. O que é coluna? Coluna o que serve? Para que serve essas colunas aqui? Para que ela serve? Para sustentar o quê? O prédio. Se cortar a coluna, irmão, é pedreiro, né? Se cortar a coluna, o que acontece com o prédio? Então, diz que a igreja é a coluna. Então, se uma igreja prega mentira, que coluna é esta? Mas ela é coluna de quê? Ela está aqui para sustentar o quê? Então a igreja está na terra para sustentar a verdade, porque a verdade está sendo deixada de lado, especialmente agora, pela igreja. Pastores estão recebendo dinheiro para deixar a verdade, estão recebendo subornos, alguns recebendo ameaço, e estão cedendo a chantagem. Então, se eu sou coluna, ou seja, que sustenta, ele chama a igreja de baluarte. O que é um baluarte, pastor? Baluarte é algo que segura, algo seguro. Então diz que eu sustento e eu seguro o quê? A verdade. Então a igreja está na terra para propagar o quê? Então Paulo disse várias vezes, por exemplo, aqui em Efésios, volta um pouquinho para trás, Efésios 4:25, olha o que ele disse ali, Efésios 4:25, olha o que diz, ó. Por isso, deixando quem? E fale cada um a verdade com o seu próprio. Então, se nós somos baluarte da verdade, o que a igreja tem que partir? Ela tem que largar a mentira. Por que eu tenho que largar a mentira, pastor? Pô, qual é o problema? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá, João 8:44. Põe lá, irmão, olha as implicações. Quando uma igreja não tem conhecimento, ela fica encrencada. A igreja não pode dar nós temos dois braços, mas não é para dar um braço para o diabo e outro braço para Deus. É para a gente dar os dois braços para Deus. Porque tem gente que pega na mão do diabo e pega na mão de Deus e quer passear com os dois. Não pode. Ou você está do lado de Deus. Olha o que Jesus falou: vós sois de quem? Que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou aonde? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o quê? Então, nós somos baluarte da verdade. O que é errado, irmãos. Não, mas se o senhor falar que é errado, o senhor vai ficar sozinho. Irmão, eu vou sozinho para o céu, sem problema. Não tem problema não, eu não vou subir com ninguém de mão dada não, vou subir sozinho. Cada um que vai se encontrar com o Senhor. Então, diz que a mentira tem uma procedência. Volte para lá para o texto que nós usamos, irmão. Timóteo, né? 1 Timóteo 3:15. 3:15 diz: para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que ela é a coluna. Irmãos, ele está chamando a igreja de colunas. Nós estamos aqui para sustentar a verdade. Não, mas, sabe, eu estou pensando, sabe, eu estava escutando um cara que se diz pastor, e diz: olha, a Bíblia, ela está ultrapassada. Nós temos que começar a pensar numa revolução dentro da Bíblia, porque esses escritos são muito antigos.
A gente tem que começar a entender a mudança do mundo e começarmos a adaptar a Bíblia para o mundo. Não, não, não. Nós somos baluar, nós somos coluna, nós sustentamos aqui a verdade, nós somos baluar, sustentamos e seguramos aqui a verdade. Irmão, não deixa a mentira fazer parte da sua vida. Fala a verdade com o seu marido, fala a verdade com a sua esposa, fala a verdade com os seus pais, fala a verdade com os seus filhos, fala a verdade para os seus empregados, fala a verdade para o seu patrão. Fale a verdade. Então tem gente que pensa que mentiras é algo que pode se dar ao luxo de ficar brincando. É aquilo que eu falei, mão dada com o diabo e mão dada com Deus. Não dá. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve o maligno. Então diz que a igreja está na terra para defender, para ser coluna, ou seja, sustentar, ser o baluarte, ser a segurança. Algo poderoso chamado... A verdade é tão maravilhosa que Jesus falou lá em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade. Então, aí o que eles fazem? Eles dizem que quando o pastor põe a mão na cabeça, o pastor está libertando. Oh, o pastor está libertando. Não, quem liberta não é a mão, quem liberta é o conhecimento da verdade. Quantas pessoas você conhece que toda sexta-feira o pastor está com a mão na cabeça, e depois vai na quinta, e depois vai no domingo, e bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, e a pessoa nunca é liberta, porque se não lhe der a verdade, não te liberta. Não, nós nunca seremos livres. Irmãos, o que você estudou agora sobre o dízimo do Antigo Testamento, isso te libertou. Te libertou ou não te libertou? Libertou. Quantos tinham medo disso? Quantos davam o dízimo com medo? O diabo, a verdade chegou, caramba, me libertou, eu estou livre, eu posso fazer segundo o meu coração. Poxa, isso é bom demais, isso é bom demais. Então diz, coluna e baluarte da verdade. Os deveres da igreja no mundo. Deixa eu passar esses princípios da oração. 1 Timóteo 1-3. Não, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 3. Deveres da igreja. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática. Paulo está falando, a igreja tem que usar a prática. Prática de quê? Súplicas. Prática de quê? De orações. E prática de quê? De intercessões. Então, isto é um dever da igreja. Passa para frente. E também o dever da igreja é sempre agradecer antecipadamente pela vitória que já chegou e vai se manifestar. Você já é um abençoado, diga, eu já sou um abençoado. Já já vai se manifestar o que você é. Uma semente, ela só se torna uma árvore se ela for plantada, e você já está plantado. Você já está plantado, você já já vai se tornar uma grande árvore. Já já. Amém? Então diz que eu tenho que orar, interceder e agradecer. Em favor de quem? Ah, dos meus adversários também, pastor? Sim, principalmente deles. Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridades. Então, qual é a obrigação da igreja? Orar pelos presidentes, deixa aí, irmã, presidentes, reis, irmã, ô dedo nervoso, volta para trás. Isto é, irmão, número 2. Isso. Em favor dos reis,
em favor, aqui reis, aqui, não tem rei aqui no Brasil, presidente, governador, juízes, autoridades, e todos que se acham investidos de quê? De autoridade. Então, a obrigação da igreja, os deveres da igreja, um deles é orar. Não é se juntar ao grupo dos murmuradores na fila do banco, na fila lá do mercado, e ficar falando, enchendo seu coração de besteira que não vai resolver nada. É o ímpeto te levando você a proferir palavras ímpias. Vigia eles, hein? Eles estão por aí. Olha, quando você ora, olha o resultado. Para que vivamos, eu oro, para que vivamos, que tipo de vida? Tranquila e mansa. Então, quando eu uso a prática da oração, eu falo, meu Deus, eu estou com aquela causa na justiça, Senhor, eu entrego para o Senhor sabe que eu tenho direito, meu patrão foi injusto, me mandou embora, e mandou ir para a justiça, não vai me pagar os meus direitos, mas eu pus lá na justiça, Senhor, eu preciso desse dinheiro, eu trabalhei e tal. Então, você está falando com o Deus vivo. Aí o que acontece com o teu coração? O teu coração entra numa tranquilidade, você sabe que Deus vai agir. Deus está agindo. Quem já viajou de avião? Estava no avião, quando eu fui para a Bahia, em 95, aí eu olhava assim para fora, parecia que o avião estava parado. Você via só aquelas nuvenzinhas passando, ele está lá 500 por hora, 1000 por hora, então parece que ele está parado. A gente pensa que Deus está parado, não está parado não, está havendo um movimento espiritual tremendo em favor da igreja, irmão. A Bíblia diz que Deus já deu ordem a seus anjos para que nos guardem todos os nossos caminhos. Vidas tranquilas, orou, vida mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Esse é o primeiro ponto que nós abordamos de manhã. Agora nós vamos para a carta do apóstolo Paulo para Tito, capítulo 2, mais para frente, Timóteo, Tito 2, vamos ler 1 a 10. Não sei se na sua Bíblia está escrito em cima do versículo 1, os deveres das várias classes de pessoas, de crentes. Está aí na sua Bíblia? Não sei se na sua está. Na minha Bíblia está em cima. Tá? Tem alguma que está? Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Então vamos ver aqui os deveres. Paulo escrevendo para Tito. A carta não foi Tito quem escreveu. Paulo escreve para Tito. Está assim, Tito, mas Paulo escreveu para ele. Tito era grego, não era judeu, ele era grego. Ele diz o seguinte, era um cooperador do apóstolo Paulo. Tu, porém, Paulo falando para Tito, tu, porém, fala o que convém aonde? Mas você sabe que a maioria dos pastores são obrigados a falar? Vou ler o que a maioria dos pastores são obrigados a falar, vou colocar ali. Tu, porém, fala o que convém. Não é essa doutrina. Os órgãos que governam as igrejas. Tem vários grupos que governam os pastores. Então, é chamado de convenção. As convenções governam as igrejas. Eu sou o pastor presidente, eu tenho 100 igrejas. Eu não tenho, né? A igreja de Jesus, eu não tenho nenhuma. Sou só pastor aqui de vocês aqui. Então, eles dizem assim, tu, porém, fala o que convém à convenção. A igreja, a Bíblia diz assim, mas aqui, a nossa convenção, nós falamos assim, se quer, fica, se não quer, rua. A Paulo ensinando, tu, porém, fala o que convém o quê? A sã doutrina, a palavra. Vamos lá, irmã. Quanto aos homens idosos,
Aos homens idosos que já estão com mais de 50 anos, procure uma garotinha de 18 para casar. Gostou, né, irmão? Não, não. Quanto aos homens idosos, eu estou aqui nessa, que sejam como? Temperantes. Sejam como? Respeitáveis. Sejam como? Sensatos. Sadios aonde? O que é uma pessoa sadia na fé e uma pessoa doente na fé? E aí, como é que você está? Estou com vontade de morrer, não quero saber de igreja. Não, igreja não. Não quero saber de igreja. Aí no outro dia, vamos para a igreja, vamos para a igreja. No outro dia, eu não quero nada. Então, são pessoas não é sadio na fé. Não foi convertido pelo Espírito, é alguém convencido. Todo mundo leva ele para lá, leva ele para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então diz que a pessoa tem que ser sadia onde? Na fé. Tem que ser sadia onde? Cara, nós temos que nos amar. O que é o amor? Amor é respeito. Temos que nos respeitar na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias não quer dizer cara de carranca, com raiva da vida, com raiva que está velha, não. Porque tem gente que fica com raiva porque fica velho. Que bom que a gente vai ficar velho, quer dizer que a gente está durando bastante aqui na terra, irmão. Sorria, eu falo com a minha mãe, eu tenho 82 anos. Sorria, minha mãe, Deus está sendo bom para a senhora. Mas dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói. Dói tudo. Mas está vivo, né, irmão? Está com dor, mas está vivo, né? Prova que está bom, está vivo. Quantas mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Essa palavra caluniadoras é a palavra fofoqueira. Não seja fofoqueiras, mas o que tem de fofoqueira na igreja, irmão? Às vezes, quando eu vou num sepultamento aí, eu vejo, a Mariazinha morreu. Aí vai empurrando o carrinho da Mariazinha. E esse caixão do lado? É da língua da Mariazinha. 2 caixões, um para o corpo e para a língua. Não cabe dentro do mesmo caixão. Então diz, o proceder, não seja fofoqueiras. Ai, que fofoca na igreja desde aqui não tem não, irmão, pode ficar tranquilo, que aqui se tiver alguma fofoca, o fofoqueiro não dura muito tempo aqui, ele cai fora, que a palavra vai batendo, ou muda a sua conduta, ou vaza daqui, aqui não é lugar de fofoqueiro. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, seja mestra do bem. Olha, as irmãs, o que elas têm que fazer, as senhoras? A fim de instruir, eu estou falando de deveres, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Então a mulher idosa, ela fala com as mulheres recém-casadas que o casamento é bom. O casamento é bom. Sabe, eu estou viúva, já matei 5, mas sabe como é que... Quem sabe se você vai ter a mesma sorte. A fim de instruir as recém-casadas a fazer o que com seus maridos? Amar os maridos. E amar também quem? Amar os filhos. Tem que amar o marido, amar os filhos, cuidar do marido, cuidar dos filhos. A serem sensatas, serem honestas, não ir lá na carteira lá do pão duro e pegar dinheiro, não. Serem sensatas, honestas, boas donas de casa, essas irmãzinhas que ficam perambulando de igreja em igreja, as casas dessas criaturas é uma bagunça, irmão. Eu já fui visitar uma casa de uma pastora, que ela dizia ser pastora. Irmão, eu abri a geladeira, pega uma água aí, pastor. Abri a geladeira, tinha um bolinho assim, de um negócio assim. Eu falei, o que é isso aqui? Meu Deus, é a fralda do bebê, cheia de cocô. Eu falei, meu Deus. Ih,
pastor, o cocô estava aí, o cocô não fica aí, fica aqui no forno. É roubo. A ser insensal, né? Boas donas de... Elas viram missionária, ela larga tudo, irmão. Ela larga esposo, larga filho, larga casa é uma bagunça. Depois vai para as igrejas profetizar. E diz, acho que o Senhor fala. Lá. Só não fala para elas, irmão. Eu fui pregar numa igreja, vou falar o nome. Um culto sobre missões. Aí tem um monte de irmãzinhas assim, tudo doido para me falar que as irmãs vai lá para os Estados Unidos. Os pastores, pregou 8 pastores. Aí no outro dia, aí no último foi eu, né? Não sei como é que me chamaram, nunca mais me chamaram. Aí as irmãzinhas, esse pastor vai falar para a gente ir embora daqui. Todo mundo doido para largar o marido, largar as coisas nas costas dos homens lá. Eu falei, quem é casado? As irmãs, quem tem filhos? A missão de vocês já sabe, vai cuidar do marido de vocês. Gente, as irmãzinhas saíram muito bicuda comigo. Como que eu vou mandar uma mulher que tem filhos? Chegou uma senhora aqui com uma pinca, umas meia dúzia, falou, eu quero ser missionária aqui, as mulheres tudo cheio de remela, caindo nos troços, tudo sujo. Eu falei, irmão, vai ser missionária na sua casa, vai cuidar dos seus filhos. Não volto mais aqui. E graças a Deus, vai para lá. Esta igreja. Isto é igreja, irmão. Mas é essas missionárias que estão dirigindo o povo. É uma profetada, diz que seja a casa de bagunça. O marido sai para trabalhar e ela vaza para as igrejas. Elas ficam na consagração de manhã, depois do meio-dia, depois de tarde, e de noite vai para o monte. O marido tem que dormir sozinho, que ela foi para o monte. Então diz que serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas. Aí é difícil, né? Sujeitas a quem? Uma mulherzinha, uma senhorazinha, um bigodão, que vai da minha casa sou eu que sou pastora da igreja, meu marido. Falei, que isso, minha senhora? Ele é seu... Vou falar com ele que ele é o... Não, ele é cabeça nenhuma. Falei, então estou fora. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus, olha irmão, olha a responsabilidade, para que a palavra de Deus não seja o quê? Como é que eu vou escutar uma pregadora, uma mulher? Eu não sou contra a pregadora, não. Eu quero que elas preguem mesmo. Mas eu quero que elas também, se ela tem filho e marido, ela cuide da casa delas. Cuide do esposo, cuide da vida dela lá. Cuide da casa, não é sair de manhã. Estou fazendo missões. Largou tudo, não visita a família. Missões, visita igreja. Nós vamos lá para o encontro com Deus. Já está 20 anos na igreja, vai se encontrar com Deus. Tem que ter 3 dias para ficar encontrando com Deus. Irmãos, você está aqui, Deus está aqui. Tem nada que se enfiar num buraco e ficar, nós estamos aqui nos encontrando, cadê Deus? Aí ele vai chegar. Não chegou não. Você tem o Espírito Santo? Ele está na tua vida. Ele está na sua vida. Para que a palavra, olha a responsabilidade, para que a palavra de Deus não seja difamada. A maioria desses lugares a palavra de Deus é difamada, mau testemunho. Eles saem de casa, saindo do pau, mulher e marido, depois o pastor sobe lá, eu tenho que amar a mulher com maior raiva. E falar de amor. Cara, se eu subir aqui e tiver feito alguma coisa com a minha esposa, duvido que ela fique ali. Ela não fica aqui, ela vai embora. Ela vai lá para a Universal. Ela não fica. Mas tem mulher que se sujeita. Sabe? É um inferno dedicado, uma briga. Aí a palavra é difamada. Aí chama o vizinho para a igreja. Eu vou para a sua igreja? Quando vocês chegam em casa, um pau quebra, xinga, grita, um barulho que ninguém entende mais. As crianças espancadas. A palavra é o quê? Difamada. Vamos lá, irmã. 5 minutos. Calma, irmã. O que está acontecendo? Eu ainda estou onde? Eu estou no 6 agora. 6. Isso. Quanto aos moços, de igual modo exorto, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão
de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Isto aqui se chama deveres da igreja. Linguagem. Como é a linguagem dos crentes? Você escuta crente falar palavrão. Vai catar coquinho. Vai tu também. Falando da vida dos outros, contando piadinha. Vai lá pro meio dos ímpios, fica lá rindo lá das coisas que envergonha. Aí depois vou rezar. Vou jejuar para pagar a dívida. Linguagem sadia, linguagem sadia, irrepreensível, para que quem? O adversário fique envergonhado. Sabe quem é teu adversário? Teu vizinho está de olho em você, teu colega do trabalho, teu ajudante de obra, está de olho em você. Aquela pessoa que você chama para fazer a limpeza na sua casa, ou se você vai fazer a limpeza na casa dessa pessoa. A visita, quando você vai na casa de um parente, ele está de olho, está de ouvido, esperando você dar uma pisada na bola, entrar na linguagem errada e ia falar, diz que é crente, olha lá. Quando você sai, vai, estava aqui bebendo cerveja aqui comigo. Eu fui na casa de um casal de pastores para falar de Deus, começamos a falar de Deus. Daqui a pouco, vai lá na geladeira, pega 3 latas de cerveja. Aí olhou para minha cara e falou, ele não bebe, ele é crente fanático. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Então, aí o que acontece? É difamada, a igreja é difamada. O adversário fica envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer. É isso aí que bom, irmãos. Você morar num lugar, eu moro no mesmo lugar, vou fazer 62 anos, no mesmo lugar. Não tem isto aqui, todo mundo me conhece como Pedrinho. Pedrinho. Eu nunca, graças a Deus, estou sempre Pedrinho, nunca sou Pedrão, senão tá velho, né? Pedrinho. Eu falei, me sinto um garoto. Oi, entendeu? Por quê? Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, sejam tudo obedientes aos seus senhores. É empregado? Trabalha. Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não, ser empregado? Trabalhe. Você não ganha para ficar meia hora indo no banheiro. Que vontade é essa? Vai usar um fraldão, né? Fica logo de fraldão, fica dando prejuízo o patrão. Dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens, educando-nos às renegadas impiedades e às paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando. Nós vivemos assim porque nós estamos aguardando um rei, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, a qual é purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu deixo a vocês aí esses deveres. Então, qual é a doutrina de Cristo? É isto. Isto aqui. Não. Segue isto aqui, você está agradando a Deus. Se você estiver agradando a Deus, quando você abrir a sua boca para falar com Deus a respeito de qualquer situação, você pode ouvir sempre um amém de Deus. Que esta palavra fique no teu espírito, que você acolha ela hoje e amanhã. Não deixe ela evaporar da sua vida. Quando você sair daqui, não deixe ela sumir. Ouça de novo. Pegue o CD, sabe? Escute na rádio. Não deixe a palavra sair, porque a probabilidade de tudo que você ouviu ficar 5% na sua mente é essa. Assim seja. Assim disse o Senhor.
Vamos ficar de pé, por favor.